Escola Bíblica Dominical, fonte de aprendizagem. Nós estamos falando aqui da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Londrina, Paraná. Paz do Senhor, amados, eu sou a professora Elisa Nantes e nós estamos juntos para novamente aprendermos da Palavra do Senhor. Uma revista muito interessante que é intitulada Os Ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Cristo. Então nós já temos aqui uma seleção lexical que nos mostra que o Senhor está chegando, que a volta de Cristo está sim se aproximando, e aí nós temos que ficar atentos com relação a esses ataques. E a lição que nós vamos juntos estudar é a número 6, intitulada As Sutilezas das Ideologias Contrárias à Família. E é muito bonita também a imagem que acompanha, que é como as mãos de Deus protegendo a família. Ou seja, somente debaixo das asas do Senhor, eu e você, nossa família, a humanidade estará segura. E nós temos aí o texto áureo que nos diz assim: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Gênesis, capítulo 2, versículo 18. Então preste atenção, professor, que de cara nós temos um Deus que é um Deus de relacionamento. Desde o início da fundação do mundo. Não é bom que o homem esteja só. Deus sempre procurando se relacionar com o homem, e nós podemos trazer também este texto áureo para o nosso ministério, para a nossa vida em família, para a nossa vida na igreja, para a nossa vida em sociedade, para a nossa vida relacionada ao evangelismo, à pregação. Tudo que nós fizermos conjuntamente, com certeza será mais fácil, um ajudará o outro e juntos cresceremos. E assim, o nome do Senhor vai ser cada vez mais glorificado. Voltando aqui para o conteúdo temático dessa lição, nós temos a verdade prática que diz assim: dentre os muitos perigos que a sociedade contemporânea enfrenta, estão aqueles de natureza ideológica, que planejam destruir a família. Então eu te convido a refletir, professor, com os alunos, quem é Deus? Quem é o nosso Deus? Né? De que Deus estamos falando? O nosso Deus. O Deus autor da Bíblia. Nosso Deus é um Deus de amor. Nosso Deus é um Deus que sempre procurou relacionamento com o homem. Nosso Deus que, se nós fôssemos fazer assim uma analogia, uma comparação, ele pode ser comparado com aquele pai, aquela mãe, aquela família que está esperando o seu filho. O que essa família procura fazer? Ela procura arrumar o ambiente para que, quando essa criança chegar, as coisas que forem necessárias, vamos falar no âmbito físico, estejam preparadas, mas também, como é uma família cristocêntrica, desde o momento, não digo nem da concepção, antes da concepção já está orando para que, quando os filhos chegarem, a bênção do Senhor esteja sobre essa criança, que tudo corra de acordo com a vontade de Deus. Então vocês vejam que a Bíblia nos traz, assim como uma referência para essa lição, um Deus que zela pela família. E nós temos os porquês que nós vamos ver. Porque o grande projeto de Deus é a família. Onde é que nós nos fortalecemos? Qual a nossa primeira igrejinha? Pergunte para os seus alunos. A nossa primeira igrejinha é a nossa família. E a Bíblia Sagrada, eu vou trazer uma comparação, e eu quero que você preste bastante atenção com essa comparação que eu vou trazer, para que não haja equívoco no que eu vou dizer, né? A Bíblia Sagrada fala assim, olha, para quem Jesus veio? Para todos, professor, para todos, professora. Todos quantos o aceitarem, tantos quantos o receberem como Senhor e Salvador da sua vida. Ele se impõe? Não, ele não se impõe. Ele convida, ele bate, ele busca comunhão com o homem. Mas depende do homem essa decisão de aceitação desse Deus, dessa comunhão. E eu quero trazer essa analogia que eu vou começar a fazer agora rapidamente com você, só para a gente entender. Veja, eu trabalho em 2 universidades.
E é muito comum nas universidades nós estudarmos, por exemplo, filósofos. Tem até um estudo dos mais recorrentes no Enem, até anotei algum, como Descartes, Aristóteles, Maquiavel, o próprio Kant, Durkheim, Max Weber. Mas, quando eu falo assim desses filósofos, por exemplo, entenda que eu não estou em momento algum achando que eles são superiores a Cristo, ao autor, a Deus, ao autor dessa Bíblia, de forma alguma. Por quê? Nenhum desses salva, nenhum desses cura, nenhum desses tem uma palavra de vida eterna, mas aonde eu quero chegar na minha analogia é na seguinte parte. Quando nós estamos numa sala de aula, nós conhecemos o pensamento de um ou de outro, nós debatemos, aceitamos, tal, ok. Porém, em momento algum, alguém chega aqui e fala, olha, eu discordo, vamos reescrever? Eu discordo, vamos publicar, vamos tirar como estava e vamos adequar as regras sociais. Por que eu falo isso? Porque uma família cristocêntrica é centrada na Bíblia, independente das mudanças sociais. Então, da mesma forma que nós não alteramos a obra de ninguém, que é humano, que não cura, que não salva, que não é o autor da vida, imagine então que ousadia seria querer alterar a palavra de Deus para as adequações sociais. Entendeste a comparação? Tendo dito isso, vamos então entrar no conteúdo propriamente dito, falando assim, o que nós vamos estudar? A família. A família instituída por quem? Por Deus. Qual vai ser o nosso livro base? O livro escrito pelo próprio Deus, ou seja, a Bíblia. E quem é esse Deus? Esse Deus ele já se apresenta lá em Gênesis 1, do 1 ao 31. Quando ele coloca assim, Deus criou o céu e a terra, ele é criador, ele separa águas da terra, ele prepara para que haja toda aquela natureza, lua, sol, peixes, tal qual está descrito aqui. Por isso a comparação de um casal que espera o seu filhinho. E ele faz tudo isso para quê? Para chegar lá, nós façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E esse homem vai ter esse domínio sobre todas as coisas. Então o nosso Deus é um Deus criador. O nosso Deus é um Deus poderoso. O nosso Deus é um Deus que nos fez para nos relacionarmos com Ele. O nosso Deus é um Deus que faz tudo o que Ele faz e Ele abençoa. E quando Ele cria esse homem, Ele já não fala que Ele é bom, que tudo que Ele fez é bom. Ele fala, tudo que eu fiz foi muito bom. E aí nós entramos aqui na leitura bíblica em classe, tendo entendido quem é esse Deus. Nós temos ali esse Deus que criou o homem, que criou todas as coisas, e aí nós temos alguns versículos que eu vou pontuar para vocês, professora, mas você pode ler com tranquilidade a lição na íntegra, tá? Como, por exemplo, o versículo 8. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. E o 21. Aí Deus faz Adão cair no sono, este adormece e tomou de uma de suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor tomou do homem, formou a mulher, trouxe a Adão e disse a Adão, esta agora é osso dos meus ossos, carne da minha carne, será chamada varoa, porquanto o varão foi tomada. Então nós temos inclusive, nossa, isso é muito utilizado em encontros de casais, essa relação de Deus tirar da costela, da importância de andar lado a lado, da importância do respeito, da importância da construção junto de uma família. E a introdução vai falar isso aqui, é o que eu estou falando, que a família é sim um projeto de Deus, que a família ela deve ser edificada de acordo com os valores da palavra de Deus, que nós temos que tomar cuidado para que esses valores não sejam alterados, reescritos, deturpados de acordo com o que a sociedade quer. Nós temos que lembrar que quando uma obra que tem um autor vivo, que dialoga com a gente, como o próprio Deus, escreve e chega até nós, em caso de qualquer dúvida, professor, você convida o seu aluno, leia a Bíblia, converse com o autor desse texto, estude qual a concepção de família que ele trouxe. Uma família que se ajuda, se respeita. Uma família que, em união,
buscam e glorificam o nome do Senhor. E tendo contextualizado isso, nós vamos ver no item 1 que essa família ela é uma instituição divina porque ela foi instituída pelo próprio Deus. E vai trazer para a gente também que a família é a criação de Deus. Se Ele criou, se Ele formou, Ele nos traz aqui que esse projeto vem diretamente do coração dele para o nosso coração. E é um projeto que não se estende só a uma família ou a outra, mas para a humanidade. A humanidade inclui um Deus no centro dessa família, deveria incluir, né? Toda a humanidade deveria incluir um Deus no centro dessa família e conhecer o plano desse Deus para a família e para a igreja. Lembrando que a igreja, ela é sim feita de famílias. E a igreja também, como nós vamos ver ao longo da lição, ela é sim um local da gente se curar, se moldar. É esse hospital espiritual que eu preciso, que todos nós precisamos, que a palavra é ministrada, que a palavra nos confronta, que a palavra nos mostra a necessidade da gente compreender, aplicar, reelaborar aquilo que a gente às vezes traz como crença devido à sociedade, devido ao contexto de onde viemos, mas junto com a família de Cristo, marchar para o mesmo lugar. Qual é o mesmo lugar? O mesmo lugar é o lugar de obediência, tendo Cristo no centro dessa palavra. E o item 2 vai falar assim que a família é a célula máter da sociedade, ou seja, no contexto social, ela é a primeira instituição estabelecida. Está lá em Gênesis 2:24. Ela é a nossa célula principal, a base da sociedade, a família. Na verdade, não poderia haver sociedade ou vida social sem a existência dessa família. Olha que interessante, eu fui numa ministração no Dia das Mães, numa igreja, que o preletor falou assim, olha, vamos pensar assim, se durante 120 anos, chutando o máximo, né? Nenhuma criança for gerada a partir de um homem e uma mulher, haverá humanidade? Não, não haverá. Toda criança, ela é gerada a partir de um homem e de uma mulher. E ela é gerada a partir do momento em que o Senhor dá o dom da vida. Então, os nossos filhos devem ser vistos conforme Salmo 127, nos versículos 3 a 5. A nossa herança. São aquele presente de Deus que prestaremos conta desse presente para o nosso Deus. Daí aumenta a nossa responsabilidade com relação à educação desses filhos segundo a palavra de Deus. Para isso, para essa educação, eu tenho o item 2. Eu tenho que ter fundamentos, alicerces, né? Que seguram a família. E quais são os fundamentos da família? Primeiro, casamento monogâmico e heterossexual. Pode ter alguém que ache ultrapassado, pode ter alguém que discorde, pode ter alguém que não concorde, só que nós estamos estudando o quê? A palavra de Deus. E o que a palavra de Deus nos diz, para nós, é o que deve ser seguido. E aqui a palavra de Deus nos diz assim, mas no Antigo Testamento teve a poligamia. Ok, mas calma, vá no Novo Testamento e proceda a leitura, que o princípio da monogamia não era ensinado, mas era exigido. Pode até ler para os seus alunos, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2. E como que tem que ser esse casamento segundo essa palavra de Deus? Heterossexual, um homem e uma mulher. E ele deve ser constituído, como diz a palavra de Deus, macho e fêmea os criou. E esse casamento, em caso de intempérie, briguinha, já dá para dissolver, dá para mudar de casa? Se nós formos pensar assim, todos nós temos problemas, todos nós somos o problema. Se nós não temos a capacidade de exercer o que o Senhor nos diz aqui, de perdoar, de nos humilhar, de nos moldarmos um ao outro, porque a palavra é ministrada e nos molda, qual é o casamento que sobreviveria? Então veja que o casamento, ele é nessa acepção que está aqui, ó. Casamento é bíblico indissolúvel. Jesus disse, o que Deus ajuntou não separe o homem. Onde está isso, professora? Mateus capítulo 19, versículo 6. E o casamento bíblico é feito para durar, sim. Opa!
Com Jesus no centro do casamento, não há nada que o perdão não resolva, que a paciência não resolva, que novas estratégias do casal conversando um com o outro não resolva. E claro que a lição também nos traz que Jesus reconheceu a própria cláusula de exceção, e ele cita aqui na lição o adultério, conforme Mateus 19:9. Só que assim, veja, até em caso de traição, que pode ocorrer, ainda existe sim a possibilidade do perdão. Ou havendo mudança, há possibilidade de reconciliação. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês, professores, porque vocês que ministram, vocês têm voz, assim, com muitos homens, muitas mulheres, e a gente tem sim a obrigação de seguir a palavra de Deus, inclusive no que se diz respeito a respeito. No que se diz respeito a respeito, ficou meio redundante, né? Mas vamos explicar para contextualizar melhor. Onde que eu quero chegar com isso? Deus, nós vimos no começo já da lição, Deus é um Deus que cuida, Ele preparou a terra, Ele é um Deus que trabalha, Ele fez todas as coisas, Ele é um Deus que protege, Ele é um Deus que busca relacionamento. O casamento também deve ser um lugar seguro, deve ser um lugar de respeito, deve ser um lugar cristocêntrico e que o casal desenvolva um bom relacionamento. Qualquer pessoa que ache, vamos dar um exemplo que infelizmente o Brasil tem um índice muito grande. Qualquer esposo que ache que tem o direito de machucar uma mulher no casamento, estrupar, matar, assassinar, isso não está na palavra de Deus. Com certeza, essa pessoa que age assim não está seguindo Deus e com certeza esse casamento precisa sim ser dialogado, conversado e até buscado os órgãos responsáveis e as medidas cabíveis. Então, um casamento, tanto da parte do homem como da parte da mulher, ele, para seguir a palavra de Deus, ele tem que ter respeito, ele tem que ter temor, ele tem que ter proteção. E é interessante que a palavra de Deus fala assim que se Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu próprio filho, olha, você amar tanto que você dá ao seu filho, isso é imensurável para a nossa dimensão psicológica. Cristo pede que as mulheres se sujeitem aos seus maridos e que eles deem a vida por elas, tal qual Cristo deu a vida pela própria igreja. Olha a responsabilidade de um homem, de cuidar, de proteger, né? E a mesma coisa seria se ocorresse o contrário. Então, o casamento ele precisa ser um lugar onde nós temos a nossa pequena igrejinha e um lugar de paz. E aqui também fica muito bom esse versículo que diz Efésios 4, no versículo 32, quando fala assim, ó, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros. Como? A gente perdoa, às vezes perde a calma, às vezes usa a palavra que não é adequada. E aí entra aqui, ó, a palavra de Deus nos mostrando. Sejam compassivos uns com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Professor, deixa isso bastante claro. Cristo nos perdoa todos os dias. Cristo tem uma paciência, uma longanimidade infinita com relação ao homem. Por que nós não podemos exercer o mesmo dentro da família? Da mesma forma, professor, estenda essa linha de reflexão para com os filhos. Pais que amam, pais que seguem Cristo, irmãos, que a palavra de Deus, pais não machucam, pais não humilham, pais protegem, pais educam. O meu Senhor, quando algo não é bom para mim, o não dele para mim não é um não de maldade, é um não de amor, é um não de proteção. O que eu quero dizer com isso? Num casamento, se nós estamos falando de projeto de Deus e de família, dizer não para questões que não estão de acordo com a palavra é sim um sinal de respeito e um sinal de amor. E isso precisa também ser trabalhado, tá? Amém? Glória a Deus. E o item 3 vai falar sobre as sutilezas da nova configuração familiar. E é até interessante, professor, que você leia esse item na íntegra, embora eu vou comentar excertos dele. Como você vai ter um tempo maior de aula, leia na íntegra, porque daí
você tem toda uma historicidade de como está acontecendo no Brasil. Por exemplo, o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Aí, aqui a lição contextualiza que em maio de 2011, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a união homoafetiva como núcleo familiar, como qualquer outro. Isso porque não havia e nem há uma lei aprovada no Congresso Nacional que legisle sobre esse assunto. Isso é bom saber. A partir do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em maio de 2011, o Supremo Tribunal de Justiça determinou em outubro daquele ano que o mesmo reconhecimento se aplicava para os casamentos. Para evitar a falta de reconhecimento nos cartórios, o Conselho Nacional de Justiça publicou uma resolução em que regulamentava os trâmites e proibia os cartórios de recusar a celebração de casamento civil e a conversão de união estável em casamento entre pessoas do mesmo sexo. Vocês vão até, se você fizer uma pesquisa na internet, você vai ver que houve até todo mundo correndo para os cartórios, para tentar, no cartório, oficializar essa união, tal. Porém, nós estamos aonde, professor? Na Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando o quê? O projeto de Deus para a família. Nós estamos estudando a família segundo quem? Segundo a Bíblia. Esse é o nosso alicerce. A palavra de Deus é o nosso alicerce. Os preceitos e os ensinos do Senhor são o nosso alicerce. E, de acordo com o nosso alicerce, nós vamos seguir exatamente, professor, o que está na palavra de Deus. Quem se casa? Homem e mulher. Qual é a constituição da família segundo a Bíblia? A constituição da família é o casamento de um homem com a união com uma mulher e é usada a palavra exatamente assim, macho e fêmea os criou. E a partir disso ocorre a constituição de filhos. Então, na lição, voltando, essa nova configuração familiar, que é a anterior que eu falei para vocês, foi dada pela justiça brasileira e provocou reações entre quem? Entre os cristãos. Principalmente quem? Nós, os evangélicos. Por quê? Porque entendemos que a família é formada por um homem e uma mulher, como eu já disse, conforme definida na Bíblia, e não entre duas pessoas do mesmo sexo. O próprio Jesus afirmou que no princípio Deus fez macho e fêmea, recorrendo aí a duas citações que nos ajudam, Gênesis 2:24 e Mateus 19:4. Mas eu acredito que essa questão está bastante clara e explicada. Somos crentes, crente é aquele que crê e assume o Senhor Jesus como o seu único Senhor e Salvador, cuja bússola, direção e norte para nós é a Bíblia, e o que diz nessa Bíblia é aquilo que nós cremos, acreditamos e proferimos na nossa prática. E o item 2 vai falar da sexualidade não binária, e é interessante você entender um pouquinho o que é isso, porque é uma palavra diferente, né? Não binária. Então vamos entender? É aquela que não se percebe como pertencente ao único gênero. O que isso quer dizer? Nesse aspecto, a pessoa acredita que a expressão do gênero não se limita ao sexo feminino ou mesmo ao sexo masculino. Então, a pessoa que se intitula como não binária, ela não se considera pertencente a um gênero como um gênero único, ou seja, eu sou mulher, ou o contrário, eu sou homem, né? Assim, uma pessoa não binária pode achar que não é homem ou mulher, que foi o que eu acabei de falar. Nesse caso, teria uma ausência de gênero, ou ainda pode achar que é as duas coisas ao mesmo tempo. Isso significa que mesmo tendo o órgão genital determinado do sexo, não se encontra dentro desse sexo. Evidentemente que isso contradiz a expressão da sexualidade que é mostrada na Bíblia, e nós temos a referência de Levítico 18, e também uma negação das leis biológicas que definem os sexos como masculino e feminino. E eu trago também para vocês a citação de Gênesis 7, versículo 1, onde o próprio Deus, quando ele dialoga com Noé, que há aquele dilúvio registrado na Bíblia, e a partir disso, da família de Noé, vai ser começada, entre aspas, uma nova criação. E aí leia com atenção que você vai encontrar lá, ó. Leve com você 7 casais. Qual espécie? Macho e fêmea. Casal de cada espécie de animal, macho e fêmea. 7 casais de aves, da mesma espécie, macho e fêmea. Leia na íntegra para você ver que também essa palavra referenda aquilo que nós estamos dialogando. Dando prosseguimento, vai falar sobre o item 4, que é princípios bíblicos para uma família sólida, e aí traz o papel dos pais, claro,
dos pais, os filhos são presentes do Senhor, né? Herança de Deus, teremos que prestar conta deles. E aí nos convida a palavra de Deus, convida, eu estou sendo gentil, porque na palavra de Deus ela nos nem exorta, mas ela fala faça, no sentido de imperativo. Ela nos diz assim, sim, pais, vocês precisam dialogar com seus filhos, ensinar aos seus filhos as palavras de Deus. Que isso se chama transmitir valores. Quais valores? Os valores bíblicos. E esses valores, eles são ensinados pela palavra de Deus, conforme Provérbio, você pode abrir no capítulo 1, versículos 8 e 9. E cuidar bastante com essa crise da família, essa crise de valores, onde tudo é permitido, tudo pode. A Bíblia é relativa, eu pego a interpretação que me interessa. Não. A Bíblia, ela é imutável, ela não é reescrita, ela é um livro sagrado. A diferença dela com todos os outros livros, que ela tem um autor que dialoga com a gente, sim. Ela tem um autor que nos transforma, que nos conforta, que nos exorta. Um autor que é uma bússola para mim e para a sua vida. Então, no meio dessa guerra de cultura que nós vivemos, não só no Brasil, mas no mundo, né? Nós temos que procurar não perder a identidade cristã, porque está havendo uma desconstrução dessa identidade, né? Todos os pais devem ter compromisso com a família, com a sociedade na qual eles vivem e devem seguir, sim, os preceitos morais bíblicos. Trabalhar isso com seus filhos, isso é de Deus. E eu trago a citação bíblica de Provérbios, capítulo 22, versículo 6, que nos diz: ensina a criança no caminho que deve andar e ainda quando for velho, não se desviará dele. E é interessante aqui, quando fala do papel dos pais, não está na lição, mas eu gostaria de acrescentar, pelo meu conhecimento de mundo, pela minha vivência de mundo, né? Nós temos também, gente, muitas configurações de famílias que também estão na Bíblia e também são abençoadas por Deus e está tudo certo. Olha o exemplo que nós temos aqui, cada vez mais nós estamos vendo avós que estão cuidando de netos, sendo mãe e pai, viúvas, viúvos. Então você veja que a palavra de Deus, inclusive, registra isso. E a palavra de Deus tem até promessas bíblicas para quem ajuda uma viúva. Por exemplo, ó, em 1 Timóteo 5,4, se uma viúva tem filhos ou netos e estes aprendam primeiramente a pôr a sua religião em prática, como cuidando da sua própria família, retribuindo o bem dos seus pais e avós, pois isso agrada a Deus. Então se você tem uma avó, se você tem um avô, se você tem alguém de idade que hoje, você que cuida, cuide com carinho, cuide com respeito, cuide com amor. E a palavra de Deus em 1 Timóteo 5,8, ela nos exorta, viu? E nos chama a reflexão. Porque olha aqui, se alguém não cuida de seus parentes, especialmente da sua família, negou a fé, é pior que um descrente. Então, como eu posso dizer que o Senhor Jesus é meu Senhor e Salvador, se nem da minha própria família eu quero cuidar? Tá aí uma reflexão para a gente, mais uma vez, pensar que 1000 vezes cuidar que ser cuidado. Cuidar é um privilégio. E o papel da igreja dentro desse contexto, a igreja ela é uma extensão da família, só que bem mais ampla. Lembrando que a igreja ela é constituída por várias famílias. E a missão da igreja é curar uma sociedade doente, como está em 1 Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10. E essa igreja ela deve ser acolhedora. E essa igreja deve ser a diferença e fazer a diferença na sociedade. E essa igreja, ela precisa observar também que essa igreja ela é uma grande fonte na qual todos nós somos moldados, somos curados. É como se fosse um grande hospital espiritual para toda a humanidade, inclusive para nós que a frequentamos, tá? E ela faz parte da nossa vida, ela cada vez mais deve investir na família, deve aplicar os princípios de Deus sempre em seus ensinos bíblicos e, principalmente, nós, como pais, temos a obrigação de transmitir esse ensino bíblico para os nossos filhos e a palavra de Deus deve se refletir em nossas ações, em nossas palavras, em todos os ambientes que a gente, seja contexto social, seja trabalho, por onde nós andarmos. Essa palavra deve estar junto com a gente e ser
eu diria que um reflexo vivo no sentido de as minhas ações, o que eu faço, o que eu digo, como eu me comporto, a identidade de Cristo precisa estar falando através de mim. E a conclusão é que a família, ela está sob ataque. Os valores estão sob ataque. Desvios que aparecem de forma sutil, aquela relatividade que tudo pode, aquela permissividade que não é bem assim, e aí nós temos que nos lembrar que a palavra de Deus, ela é viva, a palavra de Deus não muda, práticas como adultério continuam sendo pecado, nós precisamos cada vez mais fugir das ciladas do diabo. Aqui a lição usa a palavra engodo, né? Mas é fugir dessas ciladas, não permitir a desconstrução da família e, mais do que nunca, firmar e inculcar no sentido de você deve conversar e conversar e conversar com os seus filhos para que a palavra de Deus cada vez mais passe a fazer parte e moldar o próprio caráter nosso e deles também. Então, amados, que Deus abençoe você nessa aula, que nós possamos, como aquela flecha na mão do arqueiro, apresentar a Deus as nossas famílias e pedir, Senhor, cada vez mais nos direcione, nos molde, que o Teu Espírito Santo nos ajude, que cada vez mais a gente tenha remanescentes que se voltem para a proteção dessa família e que o Teu nome seja glorificado em toda a terra e que as pessoas notem que através de nós o Senhor nos usa e através de nós, em nossas ações, em nossas palavras, refletimos e fazemos a diferença no mundo, não pelo que somos, mas por esse tesouro que é o Espírito Santo que habita em nós. Fiquem com Deus, que o Senhor os abençoe imensuravelmente, proteja a família de vocês e nos encontramos numa próxima oportunidade.